Bom dia a todos. Vamos ter aqui a reunião para a apresentação pela Vigilância Sanitária dos estudos epidemiológicos da cidade de São Paulo. E, em decorrência desse estudo, a decisão sobre a questão da realização do Carnaval de Rua na cidade de São Paulo. Enfatizamos que não é intuito, nós não trabalhamos em hipótese nenhuma em desrespeito à geração de emprego e à renda da cidade de São Paulo. As decisões da cidade de São Paulo são baseadas nos estudos epidemiológicos da Vigilância Sanitária, sempre ressaltando que prevalece a saúde. Portanto, a partir do estudo epidemiológico, descartada qualquer hipótese de chute em decisões importantes, eu passo a palavra ao secretário de Saúde estabelecido para que dê continuidade à apresentação. Nós, prefeito Ricardo Nunes, havia solicitado à Secretaria de Saúde a realização desse estudo epidemiológico assistencial no dia 10, mas no início dessa semana ele nos pediu para que nós antecipássemos a apresentação desse estudo para que determinadas medidas pudessem ser adotadas pela Prefeitura. A Vigilância Sanitária, cerca de 80 técnicos, conseguiram fazer todo esse trabalho agora, nesses 2 dias, e concluímos então um estudo que é mais amplo. Ele não traz apenas a situação epidemiológica e assistencial da Covid-19. Nós introduzimos, em função do momento que nós estamos vivendo e da questão da gripe, da influenza, que acontece de uma maneira mais acentuada em toda a cidade, nós também fizemos um estudo por influenza. E é isso que vai embasar as medidas que o vai poder adotar. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Amar, que é o secretário da Secretaria, o Dr. Sandro Sanzinho, que cuida de toda a atenção básica da Secretaria. Nós vamos passar o tipo de diversão que nós temos hoje nas nossas unidades de saúde, o nível de atendimento que nós estamos chegando, e o Dr. Luiz Arthur, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, que vai então fazer agora a apresentação desse estudo que a Vigilância concluiu ontem às 11 horas da noite. Então, por favor, se você quiser dar início. Os dados que nós temos nos sistemas dos bancos oficiais, tanto no SUS quanto no CIDER, que são os dados onde são feitas todas as notificações compulsórias de síndrome gripal, seja de Covid-19 como as demais síndromes gripais, às 0 horas de hoje. Então está marcado dia 5 às 0 horas de hoje. Nós conseguimos, na Secretaria de Saúde, com os técnicos da vigilância e com os técnicos da informática, desenvolver um script que nos permitiu, mesmo com as oscilações dos bancos de dados oficiais que nós experimentamos esse último mês, mesmo assim conseguimos estratificar os dados referentes ao município de São Paulo. O que nós observamos? Nós temos aqui nessa situação casos notificados de síndrome gripal ex-RADS, que é síndrome respiratória aguda grave, segundo a classificação final, durante o período todo aqui da pandemia. O que nós podemos observar? Em números absolutos e percentuais, nós vimos até o mês de outubro uma franca descendência de todos os casos de síndrome gripal na cidade. No entanto, a partir da primeira semana de dezembro, em que pese atrasos de notificações, nós mostraremos as correções nos slides posteriores, na primeira semana de dezembro a gente já começa a observar uma tendência de mudança na tendência de queda dos casos, e já com um avanço, um aumento importante nos casos, tanto de Covid confirmado, quanto nas RAGs não especificadas, que na maior parte são os outros demais vírus não Covid. Nesse caso de síndrome gripal, nós fizemos uma correção de atrasos de notificação nessa noite. Como é que é feita essa correção? Todos os dados que já estão no sistema, e nós computamos os atrasos relativos às últimas 4 semanas. Nós somamos esse atraso e nós fazemos essa correção dos dados notificados. O que nós temos aqui
nessa apresentação aos senhores. Nos casos de síndrome gripal, no município todo, aplicando a correção, ou seja, isso não é uma projeção, é o que nós temos agora na cidade, nós já temos o mesmo número de casos notificados de síndrome gripal no início de agosto de 2021. Isso é o que nós já temos no sistema hoje notificado. Em que pese os atrasos de notificações, cerca de 40%, se esses 40% dos atrasos de notificações se perfizerem de fato forem notificados, como esperamos que seja, neste momento nós podemos estar com praticamente o dobro de número de casos que nós tivemos no pico da pandemia provocada pela P1 em março e abril. Síndrome gripais no total, incluindo a Covid. Todos os casos de síndrome gripal. É importante dizer, prefeito, que lá no Louquesting, o ponto vermelho lá em cima, se confirmar isso é importante para você mostrar. Quer dizer, a gente pode estar numa linha de ultrapassar, inclusive, o número de casos da P1 em Manaus no mês de março. Essa exposição da forma que está, ela caracteriza e ela acaba nos concretizando, infelizmente, aqui no município de São Paulo e no país, exatamente o comportamento, nós vamos discutir um pouco mais adiante, da Ômicron no mundo todo, que é uma disseminação extraordinária, uma explosão de disseminação entre a população de casos leves. Por isso nós estamos observando as unidades de pronto atendimento lotadas, mas de casos leves, com sintomas gripais semelhantes a resfriado. No entanto, a quantidade de pessoas que atingem ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, é mais que o dobro do que vemos no caso da P1. Em que pese as pessoas estarem mais protegidas, muito mais contaminados nós temos nesse momento. Esses são dados de Covid positivo, confirmados por exame laboratorial. Exame laboratorial é sempre a última confirmação. Tem um prazo, o tempo desde a coleta do exame até o exame ficar com o resultado, até o médico passar o resultado do paciente, até notificar isso no sistema. Então, os dados de positividade por exame geralmente tem um atraso de 2 a 3 semanas. Esses dados não estão corrigidos. Esses dados sem correção do atraso já mostram para nós uma positividade nas 2 últimas semanas de dezembro que mostram um cenário semelhante ao final de julho e início de agosto, que é quando nós tínhamos praticamente o início da Delta aqui no município. Novamente, fazendo a correção desses casos positivos, tanto síndrome gripal de Covid, se nós fizermos a correção desses casos, considerando que esse atraso usual, nós novamente teremos hoje, podemos afirmar que hoje, em casos positivos, a positividade para a Covid-19, ela pode estar já mais do que nunca tivemos na pandemia, mais inclusive com o pico da P1 da segunda onda. A distribuição de casos de síndrome respiratória aguda grave por semana segundo o início de sintomas. Esses são os pacientes internados. Então, nós vínhamos experimentando, principalmente no segundo semestre de 2021, uma queda de todos os pacientes que precisavam de internação. Principalmente nessa cor vermelha, aos casos de Covid que precisavam de internação. Foi caindo. Nós tivemos ali no final do mês de novembro e início do mês de dezembro uma preponderância de outros vírus respiratórios que levaram as pessoas à internação. No entanto, neste momento nós observamos, principalmente na segunda quinzena de dezembro, novamente um aumento na internação de pessoas, ou seja, pessoas que precisaram de um tratamento que se agravaram de alguma forma pelos vírus respiratórios. Dentre eles, nós temos novamente o Covid aparecendo como um dos responsáveis, levando em consideração que nós tivemos a identificação da variante Ômicron na cidade no dia 5 de dezembro, e esses estudos sequenciamentos eles são geralmente 15 dias atrás. Imaginamos que nós já tínhamos circulação na cidade no início do mês de novembro, e essa massificação da contaminação começou já a refletir em pacientes internados. O que nós temos de diferente nesse cenário de novembro e dezembro, que foi o que acabou por aumentar a pressão
nas portas de atendimento. Nós temos o vírus da influenza. Então, no mês de dezembro, o vírus da influenza, que não aparecia, esse laranja, não apareceu o ano todo, nem sequer na sazonalidade, ele apareceu, ele se disseminou e ele tornou-se por 3 semanas, praticamente as 3 primeiras semanas de dezembro, o vírus que mais causou internação na cidade. No entanto, acompanhando um comportamento característico da disseminação do vírus da influenza, que é um ciclo muito mais curto do que o da Covid, nós já começamos a observar que começa a cair o número de casos de internação por influenza. Em contrapartida, infelizmente, a gente começa a verificar já um aumento de internação por casos de agravamento por Covid-19. Aqui, novamente, a correção desses dados por início de sintoma, casos de SRAGs hospitalizados por início de sintoma. O que nós conseguimos verificar? Exatamente de outra forma, esses pacientes que viam ser necessária internação. Nós estávamos caindo durante o segundo semestre, aqui quando chegou na primeira semana de dezembro, houve uma inversão e começou a aumentar o número de pessoas que precisavam de leito de internação. Separamos a tendência de pessoas que estão internadas com SRAG por motivo ser Covid. Então, aquelas pessoas que hoje estão internadas com síndrome respiratória aguda grave e o agente etiológico responsável é Covid-19. Nessa estratificação apenas de Covid-19, fica muito claro que a partir da segunda semana de dezembro, as pessoas começaram a precisar de internação com maior número infectadas por Covid-19. Então, toda a descendente que nós havíamos experimentado no segundo semestre, onde a cada menos pessoas internadas, na primeira semana de dezembro esse quadro se inverteu, mudou a tendência e nós estamos em ascensão de número de pessoas que precisam ser internadas pelo agente motivador Covid-19. Fizemos uma comparação com o vírus da influenza, que também provocou nessas 2 últimas semanas, que foi o maior provocador de internação nessas 2 semanas de dezembro. E aí nós conseguimos ver com clareza o que nós tínhamos visto no gráfico anterior. O vírus da influenza, de fato, no final de novembro e no início de dezembro, teve uma ascensão importante. No entanto, ele dá sinais de que o ciclo de transmissão, como já era esperado, da influenza está caindo. Então, menos pessoas tendem a ficar internadas ou a internar por influenza. Quando nós vemos os índices de correção que nós utilizamos, para mais e para menos, ambos mostram uma queda importante nos casos de internações por influenza. O que isso nos permite dizer? Que o número de pessoas que precisam de internação está mudando o perfil. O número de pessoas que precisavam de internação por Covid-19 estava diminuindo, retomou a ascensão, está aumentando, e o número grande de internações que nós tivemos no final do ano foi por influenza, mas já está caindo. Aqui, novamente, a distribuição de óbitos desde o início da pandemia, e aqui também nós temos uma mudança importante de cenário dos óbitos provocados por síndrome respiratória aguda grave na cidade desde o início da pandemia. Após a vacinação em massa, nós vemos claramente que o número de óbitos praticamente zerou, caiu abruptamente conforme nós conseguimos a vacinação em massa com 2 doses da população e agora com a 3ª dose. A gravidade e o óbito por Covid praticamente zerado. No entanto, nessa última semana de dezembro, houve um aumento de óbitos provocado por síndrome respiratória aguda grave de outros vírus, dentre eles o mais preponderante, esse laranja, ou influenza. Quando nós observamos aqui a mortalidade por Covid, em que pese ter aumentado no geral por síndrome gripal, por SRAG, não aparece essa gravidade e esses óbitos por Covid. Então, por esse gráfico, nós podemos entender que a vacinação continua no mesmo patamar de descendente. Então, temos dias que nós temos temos dias que nós não temos nenhum, depois acaba corrigindo. Isso deixa muito claro, prefeito, que a vacinação com 2 doses
ela protege sim e ela evita o óbito. Né? Os outros óbitos que ainda estão em investigação, quando você chega na conclusão, influenza não vacinado ou outros vírus respiratórios que estão muito mais inerentes aos fatores intrínsecos, aos problemas de saúde que a própria pessoa tem, do que o agente etiológico em si. O que nós tivemos, infelizmente, na pandemia toda? Independentemente, muitas vezes, dos fatores intrínsecos, as pessoas morreram muito por Covid-19 enquanto não havia vacina. Então, pessoas saudáveis ou não morriam da mesma forma. Agora, nós vimos claramente que as pessoas vacinadas não estão morrendo. Aqui uma distribuição de letalidade por Covid-19, e isso a gente consegue observar. Quanto maior as taxas de vacinação, menos pessoas morrem, a doença tornou-se menos letal. Falar rapidamente sobre variantes de preocupação e a nossa preocupação, que é a disseminação da variante Ômicron na cidade. Então, relembrando uma breve definição sobre variantes de preocupação, o que é? Aquela nova cepa, aquela nova variante de um vírus que já está circulando, porém com características diferentes que causam impacto na vida das pessoas e na saúde pública. Dentre elas, qual que é o maior impacto que pode ter uma nova variante? Um aumento de transmissibilidade, ou seja, atingir várias pessoas, ter a capacidade de reinfectar várias pessoas que já tiveram Covid, no caso, e estão novamente expostas a essa reinfecção. E um aumento da virulência. No caso da Ômicron, que foi descoberta na África aqui em novembro, o que nós verificamos? Dentre todas essas características, o que mais está evidente na Ômicron é a grande capacidade de disseminação. Onde, nos países do mundo, onde nós podemos observar a evolução da Ômicron, a partir do momento que ela começa a se disseminar, independentemente das pessoas já terem tido Covid ou não, a grande maior parte da população acaba sendo infectada e ela se prevalece para ser a principal variante em circulação em poucos dias. Esse é um gráfico da África. Em menos de 3 semanas, todos os sequenciamentos da África já eram a Ômicron. Só para explicar melhor aí, para ver se as outras variantes, elas demoram mais tempo para atingir o universo de 100% de contaminação. A Ômicron, que é a roxa, ela num curto espaço de tempo ocupa 100% de prevalência. Então, é a rapidez com que ela se transmite, é profundamente diferente das outras variantes. Nós observamos, foi muito divulgado esse cenário que o secretário falou, na África do Sul. E aí nós fizemos um levantamento, prefeito, nas outras regiões, nos outros países, porque as condições de saúde, sociais e de atendimento são muito diversas. Mesmo assim, nós conseguimos observar que o quê? O comportamento da disseminação da Ômicron, independentemente do país, da condição social ou condição de atendimento de saúde, ela acontece da mesma forma. Ela transmite a um grande número de pessoas num curto espaço de tempo de maneira muito rápida. Nós temos no Brasil, em que pese um certo atraso de notificação desses casos dos bancos, muito por conta do ataque hacker que houve recentemente no Ministério, bancos de 2 semanas atrás, cerca de 58% dos casos sequenciados no Brasil já são Ômicron. Aqui é um desenho das variantes nos países e o que acontece quando aparece a infecção por Ômicron. Então, é o Covid de outras variantes, a maioria é a Delta, vem se comportando com uma certa regularidade. A partir do momento que entrou a Ômicron, você dispara o número de contaminados. Então, você vê Reino Unido, França, Itália, questão de 2 semanas, praticamente todos os casos já eram da nova variante Ômicron. Novamente, um curto espaço de tempo e uma grande transmissão. Esses gráficos mostram de maneira bem clara o comportamento do Covid-19 nesses países, no caso aqui no Reino Unido, na França e na Argentina, mediante a entrada ali no final de novembro, início de dezembro, da variante Ômicron. Esse desenho aqui é o número de casos de Covid-19 nesses países. Então você tinha oscilações, a Ômicron entra, há uma explosão
contaminação de casos de Ômicron. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Argentina, havia acontecido na África, infelizmente é a nossa tendência aqui também. Nós temos um projeto de vigilância genômica no estado de São Paulo, uma parceria da Prefeitura com o Instituto do Butantan, no qual, desde maio, desde o surgimento da Delta, nós encaminhamos amostras para sequenciamento de PCRs positivos coletados em todas as nossas UBSs. Então, cerca de 200 a 300 amostras positivas, toda segunda-feira é encaminhado ao Instituto Butantan e ele faz um sequenciamento. Esse sequenciamento nos permite o quê? Justamente fazer isso, o acompanhamento, a chegada de novas variantes e a evolução e o impacto dela. O que nós temos aqui, comparativamente, como o secretário Edson bem adiantou? A velocidade de transmissão da Ômicron nos preocupa. Esse laranjinha aqui é a Delta. A Delta, ela acabou iniciando aqui os primeiros casos, junho, julho de 2021. Ela demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas para ela se tornar a mais prevalente, ou seja, 2 meses e meio para ela se tornar a mais prevalente. A Ômicron, na primeira semana que ela foi identificada, ela era 5%, na segunda semana ela já era 37%, levando em consideração que essas semanas são sempre 15, resultado de coletas de pacientes positivos 15 dias atrás, então se nós tínhamos 5% que deu positividade das nossas amostras no dia 5 de dezembro, então muito provavelmente 5% eram meados do dia 20 de novembro. Então nós temos um delay sempre de 15 dias. Com isso nós podemos ter o seguinte percentual, que é Grande São Paulo, né? Desenho mesmo. Nós temos essa proporção. O laranja é a Delta, que estava prevalente. O cinza é a Ômicron. Da primeira semana identificada para a segunda, ela já quadruplicou o valor. O percentual que nós temos nos bancos do Butantan, 37% de Ômicron na cidade. No entanto, isso são dados da semana epidemiológica 50, que é a primeira quinzena de dezembro. Dados preliminares que nós temos do sequenciamento que está sendo feito na terceira e quarta semanas de dezembro apontam para cerca já de 60% a 70% com segurança de disseminação da Ômicron na cidade. Considerando que esses sequenciamentos, novamente, são de 15 dias atrás do resultado que nós tivemos. Então, isso nos permite dizer com segurança, prefeito, que o cenário que se apresentou, infelizmente, da Ômicron em todos os demais países, também está sendo apresentado, nós estamos vivenciando isso no país e aqui na capital, isso não é diferente. Os sinais e sintomas da Ômicron, que são de um resfriado leve na maior parte das pessoas, condiz com as síndromes gripais que vêm procurar todos os serviços de saúde no último mês de dezembro, tanto a rede privada quanto a rede pública. Em que pese o atraso de notificação oficial e do resultado de exames, muito por conta da instabilidade dos sistemas, nós temos como garantia, com os dados de atendimento na porta, que justifica-se pelos sinais e sintomas das pessoas. Que a maior parte hoje das pessoas que estão procurando os serviços de saúde, com esses sinais e sintomas de síndrome gripal leve, é Ômicron, ou seja, é Covid. O que nos preocupa? Essa continuidade da infecção de Covid, que nós não estávamos, o mundo não estava mais contando com esse rebote do Covid. O mundo estava contando que após a vacinação, nós teríamos cada vez menos casos de Covid até não ter mais. Esse era o desenho e era o que se esperava até meados de novembro de 2021. No entanto, agora nós temos que nos planejar e pensar na possibilidade do quê? O que nós faremos, que agora que nós já percebemos que a Covid voltou e voltou com força. Muito rapidamente, só para elucidar como é feita a vigilância sentinela dos vírus respiratórios no geral na cidade. Nós tivemos aí uma elevação pontual, extra-sazonal, extraordinária de influenza no país, aqui na cidade também aconteceu. Como é que descobrimos isso? Como é que é feito o monitoramento dos vírus na cidade de São Paulo?
existe um sistema de vigilância sentinela dos vírus respiratórios. Esse sistema ele funciona no mundo todo, e aqui na capital também. Qual que é o objetivo de fazer uma vigilância permanente dos vírus respiratórios? Nós fazemos aqui na capital já há décadas. Identificar os principais tipos de vírus respiratórios em circulação no país, e aqui na capital nós participamos disso. Avaliar a patogenicidade e violência dos vírus, constatar precocemente o surgimento de novos tipos de virais e subvirais, subtipos virais. Possibilitar o isolamento de espécies virais descobertos e, principalmente, identificar os principais tipos de vírus e influenza em circulação no Brasil para a atualização das cepas que compõem a vacina de influenza sazonal para o Hemisfério Sul. Qual a principal estratégia? Captação amostral de vírus em unidades de vigilância sentinela. Muito rapidamente, só mostrar quais são as nossas unidades. Onde nós fazemos a captação, nós temos unidades que fazem captação regular semanal, tanto público quanto privada, tanto desde o ambulatório até o leito de UTI. Espalhados de maneira igual, para termos uma amostragem real na cidade toda. A metodologia é coleta aleatória e encaminho para sequenciamento. As unidades que fazem as quantidades em média coletadas e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, que faz esse sequenciamento e encaminha para o Ministério, que encaminha para a OMS. Os tipos de vírus mais prevalentes nas semanas epidemiológicas permitem-nos referente à transmissão dos vírus na cidade. Nós havíamos apresentado ao prefeito o plano de flexibilização de medidas não farmacológicas, que, rapidamente falando, ele permanece com as mesmas medidas, né? Levando em consideração os níveis de hospitalização, mortalidade e incidência, como esse plano ele muda a cada... Precisamos repetir o cenário por 4 semanas, e esse cenário agudo se fez nas duas últimas semanas. Não vamos nem discutir muito aqui, porque permanece o mesmo cenário amarelo com as mesmas recomendações. Nós ainda não temos semanas o suficiente para mudar a classificação. Será mudada, provavelmente, se continuarmos com essa ascendência da Ômicron na cidade. Então, nós temos ainda a incidência importante, tendência de aumento do número de casos. As novas hospitalizações continuam estáveis, apesar de ter havido, muito claro, um número raros de pacientes internados com uma subida importante, em números absolutos ainda são muito menores do que nós vivemos no pico da pandemia em 2021. E a mortalidade, como nós já discutimos, continua caindo. Então, aí são as mortalidades, situações de vagas de UTI, tem uma leve tendência de subida, mas é muito mais proporcional do que pela gravidade. É pelo maior número de pessoas que acabam precisando, não necessariamente gravidade por Covid. As médias móveis de solicitação de UTI não ultrapassaram a nossa medida de segurança. Indicadores complementares que nós utilizamos para esse estudo é a vacinação. Nós conseguimos atingir nosso objetivo de superar esse 95% da população totalmente vacinada. E a demanda por assistência. Como nós observamos, as demandas de assistência por Covid-19, ou seja, da ocupação de leitos, continua numa média baixa, porque é uma doença que nesse momento não mostra a gravidade e necessidade de internações. Então nós conseguimos, ao longo das semanas, manter o mesmo percentual de ocupação de leitos de paciente Covid, tanto nas enfermarias quanto nas UTIs. Demanda por assistência aí das síndromes respiratórias. Nos prontos socorros, aqui já não é internação, aí nós conseguimos demonstrar exatamente o que aconteceu na segunda quinzena de dezembro. A média de atendimento nos serviços de saúde, tanto privados quanto públicos, que são muito semelhantes, que é um comportamento da doença na cidade e não necessariamente uma resposta dos serviços de saúde, apontam que na segunda semana de dezembro houve um aumento excepcional da busca por atendimento pacientes com síndrome respiratória na cidade. A maior parte de casos leves, no entanto, você praticamente
chegou ao mesmo nível de atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios, justamente do pico da P1, nosso momento mais crítico da pandemia 2021. A gravidade não se compara. Aqui no pico da P1, em março de 2021, nós tínhamos uma grande procura de atendimento, muitos pacientes internados e muitos óbitos. E nós temos hoje uma grande, extraordinária procura por atendimento nas portas de pronto atendimento com sintomas leves, que a grande maioria, 90%, saem com medicamento sintomático e se recupera bem, não precisa de internação. Mas essa grande procura que teve nessas 2 últimas semanas de dezembro pressionou e está pressionando muito os serviços de saúde, tanto nossos quanto privados. As 2 linhas andam junto. Então, está muito mais relacionado ao aumento da demanda do que propriamente a resposta dos serviços. Luiz, o que é o azul claro? O azul escuro é o nosso serviço e o laranja é o serviço privado, que é proporcional, né? Que mostra que é um comportamento, que é uma disseminação geral da doença na cidade. Aqui, nossa porta de ANA, o PPS, que é nossas portas de emergência. O que nós temos aqui? Nós tínhamos uma média até a segunda para a terceira semana de dezembro, de 18 mil atendimentos na porta das nossas emergências. Ontem nós tivemos 53 mil atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios. Não é o total de atendimento. Isso por quê? Porque ainda é cerca de 50% dos atendimentos, porque a outra parte, 50%, nós abrimos na total todas as UBSs para fazer o pronto atendimento. Então, no dia 23 de dezembro, a cidade multiplicou por 10 as portas de pronto atendimento sintomáticos respiratórios. Nós tínhamos as unidades UPA, AMA, EPS de emergência atendendo, houve um grande aumento, então nós fizemos um fluxo. A Secretaria abriu para pronto atendimento, sem necessidade de agendamento, todas as 469 UBS, fazendo todo o procedimento que seria feito na UPA e na AMA, tanto de testagem, quanto de medicação, quanto se fosse necessária internação. Com isso, nós já temos números bem claros que hoje nós estamos com 50% dos pacientes sintomáticos respiratórios sendo atendidos nas 469 UBS. Então, essa medida concretamente descomprimiu a demanda da emergência, tornando que a emergência pudesse se dedicar mais aos casos graves, né? E levou essa possibilidade de atendimento dos pacientes com sintomas leves mais próximos da sua residência. Continuamos na situação amarela, como havia informado o senhor. Nessa situação, a gente continua reforçando e intensificando todas as medidas não farmacológicas de controle e combate à doença. Como medidas de enfrentamento emergencial a esse novo cenário epidemiológico que nós experimentamos aí no véspera feriado de final de ano, e muito em resposta à nossa preocupação com a disseminação da Ômicron na cidade, o município tomou desde novembro algumas medidas, mesmo antes desse aumento de casos. Nós fizemos, no dia 23 de novembro, após a identificação da Ômicron na África, uma solicitação ao Ministério da Saúde e à Anvisa para que se colocasse barreiras sanitárias e exigisse que fosse exigido o passaporte da vacina nos aeroportos e portos. Essa medida ela foi acatada pela Anvisa e depois, posteriormente, acatada de certa maneira pelo Ministério também. Eu pedi que o secretário, se puder falar das medidas de enfrentamento. Essas são as medidas que nós tomamos com a autorização do prefeito nos últimos dias, né? Fizemos aquela redução muito importante de 5 para 4 meses da aplicação da segunda dose da vacina. Conseguimos 1 milhão de doses da influenza para poder aplicar na população, sobretudo os 400 mil idosos que não haviam sido vacinados, 60 mil gestantes e 90 mil crianças. Vacinamos até ontem, prefeito, 430 mil pessoas no influenza com essas 1.000 doses que nós recebemos do Butantan, né? Iniciamos o processo de testagem dupla em todas as UBS da cidade. Hoje a gente testa a pessoa para Covid com antígeno
Se a pessoa testou positivo, a gente faz o teste do RT-PCR. Se ela testou negativo, a gente faz o teste do influenza. Isso em 15 dias vai nos permitir que a gente tenha um painel viral da cidade muito completo, muito perfeito, para ver, inclusive, todos os índices de incidência sobre o uso das variantes, seja das variantes de Covid, seja das variantes de síndrome gripais. Nós fizemos a abertura de todos os atendimentos nossos nesse período, contratamos 280 médicos e todas as unidades de saúde hoje da cidade, a gente tem um médico pelo menos com agenda aberta. A população chega e é imediatamente atendido. E 2 hospitais referenciados para atendimento de gripe, que foi o Brasilândia e o Guarapiranga, que estão hoje com uma média de ocupação de 80%. E abrimos 6 UPAs. E abrimos nesse período 6 UPAs. Exatamente, abrimos 6 UPAs. 30 milhões. Bom, então, pode passar, vamos para as medidas, né? Os profissionais já tudo certo? Boa parte já dos outros médicos contratados. Boa parte dos médicos contratados pela organização social. Nós, aí então, considerando, né, o cenário que nós temos epidemiológico no momento, que é esse aumento exponencial dos casos de síndrome gripal, com as notificações que nós temos tido na cidade, considerando também a extraordinária demanda que nós estamos tendo na porta das nossas unidades, como disse o Luiz, ontem, dia 5, 53 mil pessoas foram atendidas com sintomas de síndrome gripal em toda a cidade. Então, há uma pressão grande. Alô? E o estudo, então, feito pela Vigilância Sanitária, tendo visto o quadro epidemiológico essencial que nós temos nesse momento, a ideia é exatamente que o sistema de saúde na cidade, primeiro, intensifique a vacinação das doses de reforço aqui na cidade. Nós estamos fazendo todo o esforço para poder ampliar isso. Mudar isso. Manter o uso obrigatório de máscaras na comunidade, bem como todas as demais medidas não farmacológicas, a higienização das mãos, e em função disso, prefeito, nós sugerimos que, como já fizemos outros estudos, como foi a liberação dos estádios de futebol, depois a questão do uso da máscara, a sugestão é que a cidade, então, não cancele as atividades do carnaval de rua da cidade. Nós temos possibilidade de circulação de uma grande quantidade de pessoas, pode exatamente agravar esse quadro que nós temos hoje aqui na cidade. E a outra sugestão é que a gente possa, o senhor possa convocar a Liga de Escolas de Samba para que a gente possa fazer uma discussão de um protocolo para a realização do Carnaval do Sambódromo. Um protocolo que tenha que ser feito com medidas sanitárias muito claras, muito rígidas, para que a gente pudesse ter um Carnaval no Sambódromo com garantia de saúde das pessoas, com medidas sanitárias que possam ser devidamente aplicadas. Então, o cancelamento se faz imediato, né, do Carnaval de Rua, e mesmo outras atividades em locais fechados, o direcionamento da vigilância sanitária é a exigência de, independente do número de pessoas nesses locais fechados, a utilização da máscara e a comprovação do passaporte da vacina com 2 doses. Então, mesmo em locais fechados, que agora, porque nós tínhamos o protocolo inicial de exigir o protocolo só para eventos acima de 500 pessoas. Agora a ideia é que qualquer evento, independente da quantidade de pessoas, a gente faça a exigência, até porque toda a cidade já teve 2 doses da vacina aplicada. Então, essa é a sugestão feita pela Vigilância Sanitária em relação ao Carnaval de Rua
ao seu cancelamento e em relação ao sambódromo, para que a gente possa construir um protocolo seguro para que ele possa ser realizado. Da parte da organização do carnaval, a comissão que organiza o carnaval de rua, nós temos hoje toda a condição da suspensão de tudo que está sendo organizado, sem custo algum para o município. A gente trabalhou com regime de ata de registro de preço, então não teve custo. A gente desmobiliza tudo isso. Os estudos que foram feitos ficam delegados para a cidade para o próximo ano, e com toda a condição da gente rapidamente atender a orientação da vigilância sanitária. Sem custo algum para a prefeitura. Não, o contrato com o patrocinador não tem multa nenhuma para a prefeitura. Mesmo que o patrocinador não depositou, a gente postergou o depósito do patrocínio até o dia 20 desse mês. Então não existe nenhuma multa, nada que gere nenhuma despesa à prefeitura. Vou perguntar para vocês, para o Edson, para a Sandra, o Zamarco e o Luiz, a possibilidade de fazer, pelo menos dentro do autódromo, do Memorial da América Latina, existe? Não, prefeito, a nossa ideia também nesses locais não possa ser feita qualquer atividade de carnaval nesse momento, porque nós não teríamos condições muito difíceis, inadequadas de controle sanitário. Então, também nesses locais, com a indicação da vigilância sanitária, para que não ocorra o carnaval. Alguma coisa, Sandra, Zamarco, para apresentar? Eu entendi, do ponto de vista que tem um crescimento de explosão econômica, mas com um impacto diferente da gravidade na casos reais. E, em função do quadro, da matriz de recomendações, as recomendações neste momento do ponto de vista da população em geral e atividades econômicas em geral, se mantém a obrigatoriedade do uso de máscara. Vocês estão aumentando a recomendação para eventos não só com mais de 15 pessoas, mas eventos com qualquer número de pessoas que se faça exigência do passaporte de vacina, e as outras recomendações continuam iguais, a não ser a recomendação de cancelamento do carnaval de rua. É isso? Com a configuração de um protocolo específico para a realização do carnaval. Então a gente vai. Pode falar. Prefeito, eu queria só aproveitar a presença da imprensa e fazer um apelo à população para que eles procurem as unidades para tomar dose de reforço da vacinação contra a Covid-19. Nós temos a cobertura até a segunda dose completa, mas ainda muitas pessoas não tomaram a dose de reforço que já está disponível para as pessoas com 18 anos e mais. Então, com isso, a gente aumentar a segurança individual e coletiva contra a contaminação e a gravidade da doença. Não, 430 mil pessoas, 1 milhão de vacinas que nós recebemos. Mas nós já tínhamos vacinado contra a contra a influenza, 4.470.000 pessoas. Ficaram faltando 400 mil idosos, 60 mil gestantes e 90 mil crianças, que são os grupos vulneráveis. Até segunda-feira retrasada, a gente priorizou vacinar esse grupo. A partir de segunda-feira retrasada, a gente abriu para toda a população. O que a gente nota nas nossas unidades, prefeito, agora sim é um aumento de fluxo de pessoas para tomar a influenza. Inclusive, pessoas que estão indo para tomar a dose de reforço da Covid estão aproveitando e tomando a influenza, que é um dado positivo. Só dar uma informação, prefeito, atendendo à recomendação da saúde, nós estamos encaminhando para as escolas 140 milhões de máscaras descartáveis para os nossos estudantes,
e 1.600.000 máscaras PFF2 para todos os profissionais da educação por início da retomada das aulas. Está prevista para 7 de fevereiro. Uma coisa, como o Luiz apresentou ali aquele volume grande, somente de pessoal do serviço, vou colocar as UBS para trabalhar de sábado, beleza? Aí fica todos os hospitais, as 20 UPAs e as 469 UBS que não trabalham sábado e domingo, para passar, a partir desse sábado já, funcionar durante o sábado para poder desafogar um pouco a pessoa, por exemplo. As amas também, então passa a funcionar de sábado também as UBS, tá bom? Mais alguma coisa, Ricardo? Está passando. Só para lembrar, prefeito, que acho que é importante o senhor é o secretário da Saúde, com toda a equipe, Rodonese, Zeladoria, enfim. Esse grupo aqui, o senhor tem reunido 2, 3 vezes por semana para discutir a questão da pandemia, né? Então, não é uma decisão, tenho certeza, o senhor tem dito que todas elas têm sido em função das decisões da saúde, né? Então, eu acho que ao longo desses últimos 8 meses, eu não sei quantas reuniões foram, mas tenho certeza que mais de 80, 100 reuniões aqui, que nós participamos e que os dados todos, desde a questão da crematório, cemitério, o volume de internações, o secretário da Saúde vem passando e o senhor fez questão de que esse grupo se reunisse, né, para dar a dimensão da importância que o senhor dá para a questão da saúde nessa decisão partilhada do senhor com seus secretários, os demais membros da área da saúde. Acho que é importante esse número de reuniões que foram feitas e que, obviamente, a cada uma delas se tenha uma determinação e uma solução. Só para convalidar, porque não é uma única reunião, foram, eu acho que mais de 100 reuniões foram feitas, se olhar dentro da convocação que foi feita. Só para registrar. Obrigado. Bom, tá bom. Então, do ponto de vista legal, todas as nossas educações deixaram claro que dependeria da vigilância para a enfermagem, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Agora precisa fazer a comunicação oficial para as coisas e marcar então a reunião da Liga para estabelecer os protocolos. Evidentemente, se a Liga concordar com os protocolos, possivelmente terá o São Paulo nisso, e se não concordar com os protocolos, aí a gente também vai ter o São Paulo. Então vai depender da realização do protocolo conjunto da saúde com a Liga das Escolas para poder o pessoal vai ser do trabalho. Mais alguma coisa? Aline, você ficou feliz? É triste, mas o importante aqui dessa gestão é a gente promover a valorização da vida e acredito que os blocos de carnaval da cidade de São Paulo também estão nesse empenho. Teremos o apoio deles.